Oi, gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá, né, para nossa, dando continuidade aí aos nossos vídeos de um mini curso aí, digamos assim, né, do baralho de Dona Maria Padilha. Nós já aprendemos aí o significado das cartas, como energizar o nosso baralho e também quais os itens aí, né, que nós temos que ter na nossa mesa, os itens básicos. Então, tudo isso tá nos outros vídeos aí que vocês podem depois dar uma olhadinha, tá? Eu prometi pra vocês, né, que nós íamos aí já iniciar os métodos de tiragem, tá? Então, vamos lá. O embaralhamento das cartas. Gente, não tem uma regra, tá? Então, você vai embaralhar o seu baralho da forma que você achar melhor, tá? Mais fácil pra você. Eu, particularmente, embaralho assim, tá? Embaralhamento básico, tá? Quase todo mundo faz. Não tem segredo, né? Então, esse é o embaralhamento que eu utilizo, tá? Após feito o embaralhamento, nós precisamos fazer o corte, tá? Eu faço 3 cortes, tá? Então, o que significa? 3 montinhos de carta. Vamos lá. Primeiro, segundo e terceiro, certo? Então, temos aqui 3 montinhos de carta, tá? Como que a gente junta eles novamente, tá? O montinho do meio, tá? O montinho do meio para a esquerda, que se forma um, certo? Esse montinho junta com o montinho da direita, tá bom? Feito isso, nós vamos abrir o nosso baralho, sempre segurando com a mão esquerda, tá? Vamos segurando com a mão esquerda, porque nós estamos aí trabalhando com uma energia, né, do nosso povo aí da esquerda. Então, segurando aí o baralho com a mão esquerda, você faz o leque, tá? Não tem segredo, tá, gente? Feito esse leque, nós vamos aí fazer a pergunta, né? Então, aqui, no caso, eu vou simular uma pergunta, que é uma que é muito feita nas lives e também por clientes, tá? Um exemplo, o meu ex volta, tá? Então, vamos ver. Então, nós vamos tirar 3 cartas, por quê? Nós vamos para o método, estamos iniciando, né, o método de 3 cartas, que significa o quê? Sim ou não, tá? Então, vamos lá, tirando 3 cartas, tá? Tem a ordem certa para tirar as cartas? Não, tá? Você vai tirar aleatoriamente, né? Seguindo aí a sua intuição, tá? Então, vamos lá. O ex da fulana volta pra ela, então, vamos lá. 3 cartas, certo? 1, 2, 3, tá? Então, aqui, gente, vocês vão entender o porquê que eu, quando estava passando para vocês o significado das cartas, eu sempre dizia, essa carta é uma carta positiva, essa carta é uma carta negativa, tá? Essa carta é uma carta neutra, tá? Por quê? Exatamente por causa desse momento aqui. Como que a gente vai saber se a resposta é sim ou não, tá? A gente vai olhar aí, se tiverem 2 cartas positivas, é um sim. Se tiverem 2 cartas negativas, é um não. Ou 3 cartas positivas, é um sim. 3 cartas negativas, é um não, tá? Então, assim, a quantidade maior aqui das cartas vão definir a resposta, tá? Então, aqui nós temos aí a pessoa intermediária, tá? Que é uma carta negativa. Nós temos a carta do casamento, tá? Que é uma carta positiva. E nós temos a notícias breves, que é uma carta neutra. Então, aqui, gente, é um exemplo aí de que a gente ainda não tem a resposta, tá? E como nós não podemos jamais ficar em dúvidas, porque temos que ter a consciência de que a gente está lidando com vidas, né? Com pessoas, a gente vai fazer o quê? Vamos confirmar, certo? O que nós vamos fazer? Tirar mais 2 cartas. Por quê? Sempre tem que ser um número ímpar, tá? Sempre um número ímpar. Então, vamos lá. Ainda não tenho a resposta, vou tirar mais 2, tá? Pra confirmar. 2, certo?
aqui agora, gente, nós temos aí 2 cartas neutras, 2 cartas negativas e uma carta positiva, certo? Então, daqui, gente, a gente já pode tirar aí uma ideia, tá? De que essa pessoa não vai voltar, tá? Porém, como eu disse, ainda não temos a maioridade de cartas negativas, certo? Então, o que a gente vai fazer? Tirar mais 2 cartas. Então, agora, gente, nós temos aí uma carta negativa, 2 cartas negativas, certo? Uma carta positiva, 2 cartas positivas e 3 cartas positivas, certo? E 2 cartas neutras. Então, aqui, como a maioridade foi cartas positivas, a gente pode aí dizer que esse ser amado, ele volta para ela. Agora, vocês entendem a importância de confirmar? Porque no primeiro momento, se eu tivesse tirado minhas conclusões, né, ali com as 5 cartas, eu não teria a resposta certa, entenderam? Então, aí a importância de sempre confirmar, tá? Então, vamos fazer aqui mais um aí exemplo, tá? Para vocês conseguirem associar bem. Vamos lá. Vamos perguntar aí se a minha vida financeira vai melhorar, tá? Que também é uma outra pergunta que sempre a gente sempre se depara com esse tipo de pergunta. Então, vamos lá. Minha vida financeira vai melhorar? Cortamos 3 montinhos, do meio para a esquerda, o outro se junta com o da direita, certo? Então, vamos lá, 3 cartas para saber se a vida financeira do fulano vai melhorar. Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui é um sim absoluto, porque nós temos 2 cartas positivas e uma carta neutra, tá? Então, a minha vida vai mudar? Sim, fulano, né? Bertano, ciclano, aquele que vocês quiserem. Sua vida vai melhorar sim, tá? É um sim, tá bom? Nos outros métodos, nós vamos fazer aí as interpretações, tá? Então, esse primeiro método, gente, é para vocês associarem somente o que são cartas positivas e cartas negativas, tá? Então, vamos lá, pra gente fazer mais um exemplo. Deixa eu ver. Fulano de tal me ama? Vamos lá. Uma vez, o fulano de tal ama a nossa consulente. Certo? Aqui, gente, é aquele exemplo que eu falei pra vocês, né? Que 3 cartas positivas. Então, assim, com certeza, fulano te ama. Certo? Então, assim, gente, eu espero que tenha dado pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Sobre a questão de cartas positivas e negativas. Nunca fiquem na dúvida, tirem quantas cartas forem necessárias, mas sempre respeitem aí os números ímpares, tá? Então, 3, 5, 7 e aí por diante, tá bom? Então, esse é o método de 3 cartas, tá? O próximo método que nós vamos entrar aí é o método de 7 cartas, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus.